Boa noite! Você já ouviu falar de implantes sem corte? Pois é, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. É estranho, né? Porque quando a gente fala em implante, a gente já imagina todo aquele processo, né? E só que não. Olha, graças a Deus a tecnologia está aí a nosso favor e hoje nós vamos conversar com dois doutores, a Larissa, que vai também nos apresentar um integrante da sua equipe no Estúdio Bucal. E eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer todo mundo que está entrando e dizer, gente, vamos lá compartilhar essa live, que é muito legal para a gente estar com vocês. E a gente também curtindo, compartilhando, comentando, né, as dúvidas, principalmente porque, olha, eu, por exemplo, nunca soube de nada sobre implantes sem cortes. Mas como a doutora Larissa Schitzler-Hart, ela sempre está à frente do seu tempo, ela sempre busca muitas novidades e muitas coisas legais para trazer para Joinville, sempre. Então, a gente não tem dúvida de que realmente ela vai trazer muitas novidades aqui para nós. A doutora Larissa já está aí online, já estou aguardando ela entrar. E, oi, Lari, já te mandei ali o link para você entrar, tá bom? Estou só aguardando você entrar. E olha, gente, me fala aí quem é que conhece, o implante sem corte, que eu não sei como é que é isso. Eu não sei. E aí, quem já ouviu falar? Não é aquela coisa assim, quando você fala em implante, você já imagina todo aquele processo? Claro que não tenha esse processo, com certeza tem, né? Mas deve ter algo muito especial e muito diferente, que a doutora Larissa Schitzler-Hart vamos lá, manda de novo, já mandei de novo, já mandei. Já mandei de novo, Lari, é só você apertar ali, tá bom? Bom, gente, sabe que essa semana a gente vai ter aí uma série de lives super interessantes e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, porque a gente traz aqui assuntos super relevantes e assuntos que realmente vocês possam aproveitar, né? Porque, principalmente os assuntos de saúde, a gente gosta demais, então... vou mandar de novo, tá, Lari? Deixa eu mandar lá, vamos lá. Estúdio Bucal. Ok, bora lá. Gente, então, como eu estava falando para vocês, o Estúdio Bucal fica ali na rua... Oi, hello! Então nem vou falar onde fica, porque você mesmo vai falar. Temos convidada especial hoje, Temos, eu vou subir aqui um pouquinho, peraí. Tá. Pra gente ficar melhor. Acho que um pouco mais pra trás. Quem que é esse queridão aí do teu lado? Esse aqui é o doutor Alexandre. Alexandre, tudo bem? Seja Tudo bem-vindo bem? à Obrigado. nossa live. Um prazer ter você aqui, viu? Prazer é nosso também. Legal. Ô, Lari, eu estava falando para eles aonde fica a sua clínica maravilhosa, porque todo mundo passa ali, fica imaginando, olha ali do lado, na Rua 15, ali naquela esquina, fica olhando, nossa, mas o que será que é essa construção tão moderna? Não é só o visual, né? Vocês têm ali o tudo de bom da odontologia, né, Lari? É verdade, a gente está aqui na Quidaban, né, na esquina da 15 de novembro, bem na entrada da cidade. Aí realmente o espaço diz tudo, né? Quem tem a visão externa já sabe que é um espaço bem moderno, a gente sempre tem tecnologias novas, sempre estamos tentando trazer o que tem de mais atual. E o doutor Alexandre é o nosso implantodontista aqui da clínica. Então, ele também tem essa novidade de fazer os implantes sem corte, né? E ele vai explicar um pouquinho para a gente aí como que funciona, porque é um assunto que todo mundo quer saber, é algo realmente muito simples,
é uma cicatrização rápida. Então eu prefiro que ele fale, porque ele vai trazer bastante novidades e coisas que muita gente tem curiosidade de saber como é que funciona. Eu, por exemplo, porque eu nunca ouvi dizer isso, gente, eu nunca ouvi dizer. E olha que a gente, né, tem bastante conhecimento, então realmente deve ser algo bem especial. Doutor Alexandre, fala um pouco de ti, vamos já entrar nesse assunto aí do implante. Você sempre gostou dessa área? Uhum. Então, eu comecei desde que eu entrei aqui, eu me senti bem impressionado, assim, não só por fora, como a gente estava falando, né? Mas também por toda a estrutura que a clínica tem, todo mundo que trabalha aqui. É muito bom de estar aqui, trabalhar aqui e poder oferecer para os pacientes o que há de melhor, assim, a gente poder trabalhar e se sentir bem com tudo que é permitido para chegar no nível mais alto possível, né? Então, essa história, digamos assim, né, de implantes sem cortes, ela já surgiu há um certo tempo, só que ela caiu por terra, porque a tecnologia não estava à ponta para conseguir acompanhar a ideia que se tinha para conseguir fazer. Porque para a gente conseguir fazer e dar certo, ter um tratamento excelente, a gente precisa ter toda uma tecnologia de ponta que hoje em dia a gente consegue ter. E a clínica aqui oferece tudo. Então, para os pacientes é muito bom, né? Muito prático, não tem que ficar indo em diversos locais, em clínicas, para fazer tomografia, para fazer escaneamento. A gente consegue fazer tudo aqui. Fá, desde que entramos aqui na clínica, no Espaço Novo, nesse endereço, a gente já tem esse tomógrafo em 3D, né, que é uma imagem que antes a gente tinha que mandar para clínicas especializadas em radiologia para fazer. Então, isso demorava o tempo. Às vezes tinha que repetir, porque não tinha ficado bom. Então, a gente consegue fazer aqui imediatamente. Temos também o scanner em 3D. Então, com isso, a gente une essas duas imagens num software específico, né? E o Alexandre, como especialista em implantodontia, ele consegue proporcionar essa facilidade para os pacientes, né? Esses implantes sem corte, que tanta gente quer saber como que funciona. Isso assim, eu diria que é uma facilidade tremenda, porque quando a pessoa precisa de um implante, isso já causa um certo estresse, né? Sim. No paciente, né? E só de você entrar numa clínica onde você é 100% acolhido, isso é muito importante para o paciente, né? Uhum. É claro que a gente busca, eu digo como paciente, sempre o melhor tratamento, sempre uma relação de confiança, né, com o profissional, mas você ter uma clínica que se preocupa com tudo isso num único espaço, isso é fantástico, né? Porque imagina uma clínica ter toda essa tecnologia ao nosso favor em um lugar só, quer dizer, você vai estar com uma equipe se precisar, né? Então, todo mundo está ali discutindo o caso, isso é muito legal também, né, Lari? É importante essa união entre a gente, entre a equipe toda, né? Então, temos todos os especialistas necessários, digamos, para que a gente consiga cercar todo o diagnóstico e ter montar um plano de tratamento, ter um plano de ação bem assertivo. Desde quando o paciente vem com a queixa, a gente discute, né, entre nós para definir o que é melhor. Às vezes tem diversas opções, enfim. Quanto ao implante, como que ele funciona, né? Pois eu ia te perguntar isso, por onde começa, né? Por onde começa? Só um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser comentar e perguntar durante a explicação do Alexandre, é só deixar escrito que a gente vai explicando e vai colocando essas questões todas já, né? Vamos falando enquanto vai rolando o assunto, né, Alexandre? Então, eu vou deixar aqui os nossos comentários ligados, né? Para que as pessoas também possam nos mandar muitos corações e que compartilhem. Embaixo ali, naquela flechinha ali, nós temos o compartilhamento. Então, gente, manda para 5 pessoas para fazer com que a nossa live bombe, seja bem bacana, que já está bombando aí. Vamos lá, Alexandre, debulha. Eu quero saber tudo sobre isso. Conta tudo, Alexandre. Então, digamos assim, tem diversos casos onde o paciente precisa fazer implante.
seja nos casos onde o paciente já perdeu um dente há muitos anos, às vezes com 15, 20 anos já sem dente, ou às vezes em casos onde o paciente está agora com um problema que precisa ser resolvido. Seja um dente com uma trinca, hoje em dia é muito comum a gente fazer apertamento, bruxismo, ou está praticando algum esporte, ou caiu andando, ou por cárie mesmo, algum dente que precisa ser extraído. Então, esse é o melhor cenário, quando o paciente ainda tem o dente, mas todo caso, né, como falei, mesmo os pacientes que já perderam os dentes ali há muitos anos, todo caso tem como entregar um resultado muito bom, desde que muito bem planejado. Então, quando o paciente vem com uma queixa, a gente consegue conversar com ele, entender, ver o que está acontecendo, e daí, todo caso para implante, a gente tem que fazer uma tomografia. Isso é fundamental para a gente poder estudar a questão óssea, ver como é que está. E a clínica tem aqui, né, como nós já explicamos. Então, para fazer um implante guiado, sem corte, a gente precisa aliar a tomografia com o escaneamento dos dentes também, como a gente já falou que a clínica tem. 3D, né? A gente vai escanear todo o dente, a gente troca como se fosse aquela moldagem antiga, né, que ainda a gente pratica em alguns casos, mas cada vez mais nós utilizamos o escaneamento. Então a gente alia o arquivo da tomografia com o arquivo do escaneamento num software específico, né, para a gente poder planejar esse implante, que a clínica também tem. Então a gente consegue planejar aquele implante no posicionamento ideal 3D, tanto em aprofundamento como entre dentes, o ângulo dele, para a gente sempre tentar fazer uma prótese, um dente em cima que seja aparafusado num eixo perfeito, para daí não dar problema de inflamação, né? A Lari Estou ansiosa para mostrar o que é o guia cirúrgico, né? Então, peraí, deixa eu desativar os comentários aqui só um pouquinho. Gente, daqui a pouco a gente volta com os comentários. Pois é, mostra porque a gente então, para ficar mais claro, a né? gente não tem guia, ideia, né? Ele funciona assim, ó. Não sei se dá para ver muito bem, mas esse guia é a parte externa dele. A parte interna apoia nos dentes. Aqui, nesse caso, o paciente tinha todos os dentes menos um da frente, que é esse daqui, tá? Então, esse guia, né, como falei, é união da tomografia com o escaneamento. A gente planeja aquele implante no posicionamento ideal e manda imprimir o guia. Então, o guia, como falei, ele apoia nos dentes e fica com aquele espacinho ali. Tem uma anilha metálica, tá vendo? Tem um disquinho. Que é por onde... Conseguiu ver bem, Fabiola? Sim. Olha, mas então, como é que através tecnologia... Então, através desse furinho aqui, a gente lança a mão de todas as fresas que vão adaptar aquele osso ali para receber o implante, que é um parafuso, né? E ele não permite que tenha qualquer inclinação, nem de um fiozinho de cabelo para o lado. Nada. A previsibilidade é 100%. Como ele tem esse furinho, todas as broquinhas que nós utilizamos, elas não conseguem mexer nem 1 milímetro para um lado, nem para o outro, e nem aprofundar mais do que ela tem que aprofundar. É no posicionamento ideal, conforme o planejamento virtual. Então, com isso, a gente ganha uma agilidade tanto de tempo de cadeira para o paciente, que a gente não precisa se preocupar ali, ficar super atento à posição que o implante vai entrar, a precisão que esse implante tem, né? Porque ele vai sair de um eixo perfeito para um dente bonito, do tamanho certo, com menos chance de causar inflamação, dor. E também o pós-operatório para o paciente, porque a gente não precisa incisar ali para conseguir enxergar a parte óssea, né? Então é tudo feito sem corte. Essa falta de sem corte é justamente isso que ele falou. Você não precisa cortar, abrir e visualizar a posição do osso. Você não precisa olhar, ele faz uma incisão exata. Uma incisão não faz incisão, não faz corte, né? Implantezinho, só que é o do tamanho do implante ali já. Aqui tem um outro guia, que é, exemplo, esse caso aqui, o paciente perdeu o último dente embaixo. Então é aquele furinho ali. O guia vai ser apoiado em todos os dentes e ele não mexe, ele fica fixo.
Isso tanto para os casos onde o paciente ainda tem dente, como para os casos que o paciente não tem dente algum. A gente consegue apoio mucoso para também fazer protocolos, enfim, para ter não só para casos de um dente só, né? A gente consegue fazer próteses maiores. E a recuperação dessa cirurgia, o pós-operatório, é extremamente tranquilo. Não é uma indicação para acontecer, tá? Mas teve um paciente que falou que não tomou remédio algum. Eu achei meio... Olha só. Nada, nem um analgésico, né? Mas quando você elimina, né, toda esse perigo, vamos dizer assim, realmente elimina e deve cair muito o índice de infecção né, e toda... Porque eu acho que o paciente ele precisa, e isso é fato. Mas muitas vezes ele vai protelando o tratamento por medo, né? Por tudo que envolve. E quando você vai eliminando esses vários fatores de risco, vamos dizer assim, é tudo de bom, né? Imagina, você vai lá, não tem... Gente, pensa, não tem 1 milímetro de erro. Nada. Olha que tudo. Como eu tinha falado antes, isso é uma coisa que já surgiu há uns anos, há uns 5, 10 anos, só que caiu por terra porque estava tendo... sabia? Só porque estava tendo muita falha. Só que hoje em dia, com a evolução de tudo, dos de um softwares, dos equipamentos que fazem de tomografia, de excelência, de um escaneamento, para funcionar tem que ser tudo top. Não dá para ser mais ou menos. Então tem que ter toda uma linha... Falou em top e falou com o estúdio bucal, né? Porque às vezes até a gente pode ter um software mais ou menos, ou um tomógrafo mais ou menos, mas aumenta a chance de erro. Então aqui todos os casos a gente está fazendo e não está dando discrepância, não está dando nem... Está dando tudo muito certo. Então é bem seguro. Né? Bem Tem uma seguro, imagem aqui... Isso veio para ficar mesmo. De um outro caso de paciente que também não tinha o dente anterior. Esse paciente ele perdeu esse dente há muito tempo. Vendo a gengiva está cicatrizada, está tudo certinho ali. Claro que ele já tinha um dente, digamos assim, postiço ali, né? Mas daí com o guia, só para ficar mais claro, né? Com o guia... Deixa eu ver, Lari, põe ali. O guia em posição, tá vendo? Tá. Então, aquela anilha não permite desvio algum. Então, você não precisa de corte na gengiva, não precisa abrir a gengiva. É só simplesmente a colocação do implante em posição. A sequência, o implante fica certinho já. Isso é muito bom tanto para nós como para o paciente também, né? Pois é. Facilita para todo mundo, né? Em relação ao osso, porque tem toda essa história, né, do paciente precisar, demora, né, um tempo. Vamos falar um pouco desse processo ali, porque muita gente também não sabe, né, que precisa ter uma preparação antes para receber esse implante, não é, Alexandre? Sim. Todo esse estudo, como eu comentei antes, a gente faz na parte... quando o paciente vem com a queixa, vem com o caso, a gente conversa, entende através de uma tomo, de fotos, de escaneamento, para ver como é que está a questão óssea. Porque para fazer um implante a gente precisa ter uma ancoragem óssea. Nos casos onde o paciente não tem osso, ele tem um atrofiamento, ele já perdeu aquele dente às vezes há muito tempo, foi uma extração muito traumática, algumas vezes a gente precisa fazer uma regeneração. A gente precisa primeiro devolver o osso para ter a base para ser colocado o implante, né? Mas isso em alguns casos. Em outros casos, por mais que o paciente tenha perdido esse dente há muito tempo, ainda sobrou um osso muito bom ali. Então, tudo isso é fundamental, né? A gente tem que fazer uma avaliação prévia, com calma, conversar, discutir com o paciente, deixar tudo às claras, os prós, os contras, o que tem que fazer, se já dá para fazer implante, ou se tem que passar por uma etapa prévia de regeneração. Ou nos casos, como falei, às vezes o paciente tem o dente que está com uma trinca, isso é muito comum. Pandemia, agora a gente viu um aumento muito grande dos casos de trincas, muito relacionado a estresse, às vezes. O paciente tem apertamento, tem... Enfim, tá praticando... Bruxismo, né? Muitas vezes. Daí o dente trinca lá embaixo. Né? No Netflix. Pipoca, bacon, todas essas coisas boas aí. Torresmo. Mas daí a gente tem que salvar, tem que ver o que dá para fazer.
Às vezes o dente tem uma trinca muito feia lá embaixo que não tem o que fazer. Aí, como eu falei, esses casos, digamos que são os melhores, porque a gente tem toda a estrutura intacta, porque a previsibilidade aumenta absurdamente. Que a gente daí para também aliar um implante guiado, sem corte, a gente também parte para uma extração minimamente traumática, sem descolar nada, né? A gente mantém toda a arquitetura óssea da parte mole e, enfim, daí fica muito mais tranquilo, né? Uhum. A recuperação de um implante demora quanto tempo, mais ou menos? Eu digo assim que os pacientes costumam ter mais medo de implante do que de uma extração. O Aham. pós-operatório de uma extração é mais complicadinho. A do implante, digamos que é a mais tranquila que tem. Então, é questão de, né, depende muito do trabalho que o paciente tem também. Se é um trabalho que fala muito, por exemplo, se é um personal, se é alguma coisa assim, tem que ter algum repouso a mais. Por exemplo, a gente planeja fazendo uma quinta, sexta, segunda-feira o paciente já está super bem. Uhum, claro, com certeza. Como é que é feito esse dente? Vamos supor, a pessoa sofre um acidente ou já tem um implante e que não está feliz, porque tem muitas pessoas que fizeram implantes que, infelizmente, os implantes ficam moles, soltos, né? Uhum. Existia antigamente uma técnica que muitas pessoas não se adaptaram, né? Foram Aham. ficando, né, antiquadas, ultrapassadas. Pode ser substituído um implante? Pode. Muitas vezes não tem como inferir o que causou a perda do implante, seja por uma falha operatória, seja por uma falha de cuidado do paciente também, que é muito importante. A gente tem que deixar tudo muito bem claro o que tem que cuidar. Mas se o implante foi perdido, né, mesma história, a gente tem que reavaliar, fazer uma nova tomografia e ver se às vezes no mesmo dia já consegue tirar e instalar outro. Se tem uma abundância óssea ali, ou se a gente tem que, né, às vezes tirar, fazer Adicionar, né? adicionar osso ali de novo para fazer outro depois. Mas cada caso é um caso. Fabiola, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente tem uma. Deixa eu voltar aqui. Indicações de implantes, às vezes o paciente não perdeu um dente ou perdeu há muito tempo e tem uma prótese fixa como essa, por exemplo. Ó, existe uma perda de um dente no meio, né? E o paciente tem uma prótese fixa, unida. Então, a dificuldade de higienizar entre os dentes pode ser um dos motivos de substituir essa ponte fixa aqui por um implante, né? No caso, o dente ficaria dessa maneira aqui. Olha, que interessante Então, isso. a gente, ao invés de ter uma fixa, a gente consegue individualizar os dentes. O paciente volta a poder passar o fio dental aqui entre os dentes. Isso traz uma segurança muito maior para os outros dois dentes, Os né, outros, que estão lógico que próximos ao implante. existem hoje ferramentas para que você higienize corretamente entre os dentes, é possível, mas quando é possível colocar um implante aqui no meio, entre os dois, facilita bastante. É perfeito. Até nós estamos falando em qualidade de vida, né? Porque muitas pessoas que têm Autoestima também, né? próteses, autoestima, principalmente, né? E porque a pessoa, quando não se alimenta bem, quando não tem a mastigação perfeita, ou pelo menos menos imperfeita, ela também deixa de absorver, né, as vitaminas, os minerais, os nutrientes que tem que absorver, Sim, sim. né? E muita gente, por isso que eu perguntei, porque Muitas a doenças gente começam vê. pela boca, né? É exato. Muitas vezes as pessoas vão protelando, principalmente esse tipo de prótese aí que você mostrou, né? Aquelas próteses que tem mais dentes, né? E a pessoa, tá aí, deixa aí, né? Às vezes a pessoa consegue conviver bem, né? Não é que ela não tenha indicação, mas ela Sim. muitas vezes a substituição dela por implante, quando possível, facilita muito a vida dessa pessoa, né? Isso até é uma coisa que você falou agora. Todo trabalho bem feito e mantido muito bem, com cuidados constantes, né? Vindas de 6 em 6 meses, a gente consegue manter, muita coisa.
Agora, se o trabalho não tá legal, ou o paciente começa a não cuidar muito, aí as coisas começam a não andar muito certo. Mas E qual que é a maior, assim, o maior desafio para se fazer um implante? Qual que é assim, um pepino que você gosta aí? Porque eu sei que você é um ótimo profissional. É mesmo. A Larissa só trabalha com fera, né? Equipe maravilhosa. Quer dizer, todo mundo. Em Joinville já é referência, né? Tem pepinaço, manda para o estúdio bucal que lá resolve tudo, né? E o pepininho também, né? Porque você trabalha com tudo que é de melhor, né, no mercado. Então, assim, a gente sabe que você deve ter um diferencial e algo bem especial. Qual que é o maior desafio, Alexandre? eu acho que é, às vezes, instruir o paciente e dar ciência para ele a cuidar bem, a criar o hábito de cuidar. Mudar o hábito de alguém que já Mudar, vem com o hábito, né? ensinar a cuidar desde o básico, né? Para a gente conseguir chegar no mais complexo que é o implante, Quer dizer, digamos tu assim. tira de letra, o problema é o paciente. Porque assim como um dente, o implante também pode dar errado, desde que o paciente ele não cuide, enfim. Né? Como eu falei antes, a chave para dar certo tudo é cuidado, é uma nova conscientização. Porque aí você tem a longevidade daquele trabalho que está sendo feito, né? Você sabe que ele vai durar mais tempo se você conseguir manter da maneira que o profissional orienta, né? Questões Claro, técnicas variam muito, né? Mas, exemplo, às vezes uma reconstrução muito grande, mas para mim, né, o pessoal ali, que é o instruir, é muito isso que é o mais, é o ponto-chave, né? Uhum. Como é que é feito esse dente que vai ser colocado no paciente? Hoje aqui, daí comigo essa parte, né? Que é depois da cirurgia, existem outros profissionais na clínica, né, especialistas em prótese, que fazem a parte protética, né? Porque uma coisa é o implante, deixa eu mostrar aqui de novo, ó. O implante é um meio para receber o dente, né? O implante, quando se fala em implante, é essa parte que vai dentro do osso. Isso aqui é o implante. O que vai depois, né, isso que você está me perguntando, é a coroa, deixa eu só colocar, sobre implante. Então, vai um componente intermediário aqui e aqui em cima é colocado o dente. Deixa eu voltar com os dentes vizinhos aqui. Então, esse componente aqui, o dente, ele é feito, hoje aqui na clínica, ele é feito na mesma consulta, tá? Em uma consulta, depois do tempo de cicatrização determinado pelo cirurgião, né? A gente sabe, ele vai dizer, ó, esse paciente precisa voltar daqui a 2 meses para fazer a coroa. Então, a gente faz a coroa no dia que ele vem. E é colocado, é feito por escaneamento em 3D também, e a peça é colocada no mesmo dia. Não no mesmo dia da cirurgia, no mesmo dia depois da recuperação. Às vezes, sim, no dia... tecnologia, né? Dependendo do caso, a gente faz, mesmo nesses casos de implantes feitos sem corte, a gente consegue fazer dentes no mesmo dia. Depende da área estética, não é o mais indicado, mas a gente consegue fazer e devolver o dente para o paciente no mesmo dia. Nenhum paciente sai daqui sem dente. Isso é bem importante. Por favor, né? Né? Então, quer dizer, vocês fazem todo o processo, do começo ao fim, né? Com uma equipe que trabalha junto e dando toda a segurança para o cliente, né? Isso é fantástico. E esse dente que vai ser feito, ele precisa ser feito no mesmo padrão, vamos dizer assim, dos outros dentes, né? Porque eu acho que antigamente, eu estou dizendo tudo antigamente, porque muitas pessoas querem trocar a prótese, né? Elas querem trocar o seu implante. E ficam nessa coisa, nessa indecisão, né? Esses dentes, eles são personalizados. Eles são feitos de acordo com o sorriso, com a coloração dos dentes. Nenhum dente, ele vem de um estoque de dentes. Ele é personalizado, ele é fresado e a gente personaliza. Nós temos um laboratório próprio aqui, onde a gente consegue deixar ele exatamente da cor dos outros dentes, sem alteração alguma. Quer dizer, altamente individualizado, né? Exatamente.
totalmente. Mas Você vê alguma contraindicação para se fazer um implante, Alexandre? Tem assim alguém que fala assim, não, não pode fazer o implante? É bem difícil ter, a gente sempre filtra, pergunta bastante coisa antes, né? Mas, exemplo, às vezes um paciente que já tem certa idade, que não pode passar por um procedimento, né, de operar, por mais que seja tranquilo, ou às vezes um distúrbio de, sei lá, que sangra demais, a gente às vezes tem que investigar um pouco mais para tratar primeiro, para depois poder fazer implante. Mas, no mais, seria isso daí, assim, são poucos casos que são contraindicados, né? Ou às vezes o paciente que não quer, sei lá, não quer fazer implante também. Aí a gente opta por aquela opção fixa, como a gente comentou antes também. Mas o implante, sem dúvida, é a melhor opção, porque vai conseguir cuidar muito melhor, tem uma longevidade mais assegurada. Qual que é a maior queixa do paciente que vai fazer o implante? Segurança, mastigação, estética. Às vezes, se é um dente anterior, né, logicamente é estética, mas também tem a saúde por trás. Se é um dente atrás, às vezes é mais a queixa de mastigação, né? Mas a gente sempre tem que tratar pensando em saúde. A estética vem junto, mas primeiro tem que estabilizar a mordida, às vezes já tem um desbalanceio ali, né, que a gente tem que organizar a casa, mas seriam essas questões, assim. E a estética, a grande vantagem de fazer sem corte é a estética, né? Muitas vezes a gente já, exemplo de um dente como eu mostrei antes, aquele guia que o paciente perdeu esse dente aqui. Ele veio sem dente e saiu com dente, sem ponto. Então, é muito bom. É uma coisa que a gente consegue prever, né? A gente consegue estudar e ter uma previsibilidade muito boa. E o pós-operatório, né? Reforçando mais uma vez, porque com o uso aqui de tudo que a clínica tem de ozônio, a gente consegue ter um pós, né? Nos primeiros dias ali que são mais críticos, muito bom. Os pacientes, como eu falei, às vezes tem uns que não tomam remédio. Não é indicação, tá? Quem tá ouvindo aí tem que tomar remédio. tem que tomar medicação orientada. Tem que tomar. Por acaso, o paciente relatou que não precisou tomar. Mas com isso a gente consegue, né, ter uma estética, uma experiência muito boa. O paciente... Temos ali uma perguntinha. Por ser sem corte, dói menos? Sim. Dói menos. Mesmo se for, né, assim, um caso que é o jeito clássico, como eu falei, o implante já é menos chato do que uma extração. Então, um implante sem corte é melhor ainda. Quanto Tem tempo mais uma pode pergunta durar um implante? Quanto tempo Quanto dura? Ele pode durar para sempre. Durar, às vezes, a vida toda, desde que tenha cuidado. E que seja um implante bem colocado, né? Que seja Exemplo, né? Como a gente falou antes, tem que ter um estudo muito bem feito. Não é só chegar e fazer do jeito que dá. Tem que estudar o caso, fazer tudo bem certinho, instruir bem o paciente ao, né, cuidar bem e ter o cuidado a longo prazo, né? Legal. Isso, ali a Trindade, oi Trindade, queridona, a manutenção do implante é desparafusar e limpar a base de vez em quando? Essa é uma boa pergunta, hein? Sim. Em implantes, às vezes de um dente, dois, três dentes, é mais difícil precisar ter que desparafusar. É mais comum nos casos de protocolo. Protocolo seria, exemplo, não sei se vai dar para ver muito bem, Deixa eu mas tirar aqui os é uma comentários. prótese, é onde o paciente perdeu todos os dentes e daí a gente coloca 4, 6 implantes conforme o caso e daí vai uma prótese que cobre, né, todos os dentes sem palato, né, sem aquela estrutura, sem aquela estrutura de uma prótese total, né, que às vezes pega todo o sal da boca. Então, com isso, o paciente sente mais gosto, tem uma mastigação melhor, mais fixa. Nesses casos assim, a gente tem que vir de 6 em 6 meses, ou às vezes de 4 em 4, dependendo do caso, remover todo ele, desparafusar para poder limpar internamente.
e daí fecha tudo outra vez e, né, 6 meses volta. Seria mais comum nesses casos, assim, a gente ter que desparafusar tudo. Entendi. Essa é uma boa pergunta. Deixa eu ativar aqui. Fabiola, deixa as perguntas ativas, que estão vindo perguntas muito boas. Agora eu vou deixar aqui, é porque ele estava mostrando ali, senão não dá para a gente ver. Eu queria só explicar também que assim, as nossas cirurgias, assim como todos os nossos procedimentos aqui na clínica, eles são feitos com ozônio. A gente usa água ozonizada, o gás ozonizado, o óleo. Nas cirurgias de implante é muito usado o ozônio, então isso também melhora muito a percepção de dor do paciente. Eles praticamente não percebem a sensibilidade pós-operatória. Alguns sim, né? Mas como tem alguns, como o Alexandre falou, né, que nem toma medicação, não é orientado, tem que tomar medicação, né? Vou deixar bem claro isso, mas é importante que saiba que assim, a recuperação do pós-operatório com o ozônio é muito melhor. Né? O ozônio a gente faz... E como que é essa aplicação de ozônio? Todo mundo... Durante todo o ato. Toda a irrigação do implante, a parte depois do ponto, vou até me meter aqui, mas eu já presenciei cirurgias, então, na parte dos pontos feito quando tem ponto, não é o caso dessa live. Está fazendo um siso, exemplo, né? Qualquer cirurgia, né? Qualquer procedimento que eu faço, eu sempre uso. Até quando eu entrei aqui, né, eu não conhecia muito. A partir do ponto que eu comecei a usar, eu não me imagino não utilizando mais. Dá uma diferença muito grande. A diferença, os pacientes, eles elogiam demais, né? É muito bom. Tem diversos estudos que comprovam isso, né? Às vezes faz de um lado, extrai 2 sisos só com soro, e do outro lado utilizando a água ozonizada. Isso dá uma diferença muito grande. De um lado o paciente disse que foi bem mais tranquilo, do outro foi mais normal, assim. Entendi. Para as pessoas que não sabem como que é a aplicação de ozônio, né? Ela injeta, ela lava, como é que é? A gente tem um equipamento que é um ozonizador, ele transforma água bidestilada, água extremamente filtrada, em água ozonizada. Então é injetado oxigênio e esse equipamento transforma o oxigênio em O3, né, numa molécula de ozônio, e infusiona isso dentro da água. Então a gente irriga e lava toda a parte cirúrgica, até nos outros procedimentos todos que a gente faz, a gente usa tratamento de canal, parestesias, né? Que são nos casos onde o paciente às vezes perdeu o tato na língua, não consegue mexer o lábio, algum procedimento que já aconteceu com o paciente que ele, enfim, aconteceu uma intercorrência. A gente já teve casos até de pacientes de muito tempo sem a sensibilidade, a gente aplicar algumas sessões de ozônio, daí em forma de gás, é uma outra forma de aplicar o ozônio, e esse paciente recuperar a mobilidade. A paralisia facial volta a recuperar com a injeção do gás de ozônio. É muito interessante. O ozônio é super, mega top, né? Agora está em moda, né? Mas a gente já tinha muitos anos esse equipamento aqui, sempre usamos. Então, o Alexandre estava falando que não conhecia muito, né, Alexandre? Que tal trabalhar numa clínica que te dá toda essa estrutura? E não é gostoso trabalhar assim, né? Sim. Olha, teve uma pergunta também. Esses parafusos são feitos de que metais? Pode ter rejeição? A Trindade aí está colaborando com várias perguntas interessantes aí. Titânio. Vem para cá, Trindade, vem fazer uma consulta. Nossa, com certeza. A Trindade é uma pessoa maravilhosa. Ela tá, já vi que ela já está antenada ali, né, Trindade? Titânio é o metal utilizado, né? Ele é o único metal que é biocompatível, ele não apresenta rejeição. Então é super seguro. Não tem, a não ser nos salvos raros casos onde o paciente tem alergia a este metal específico, né? Titânio. Mas isso é muito, muito É que muitas vezes, né? quando existe o caso de o paciente perder o implante, subentende, ou é muito falado, que aconteceu uma rejeição. E na maioria das vezes o que acontece é uma infecção. E aí sim é perdido. Então existe uma diferença de nomenclatura aí, mas é o mesmo... Aqui esse termo,
na minha ideia, ele é mal utilizado. Porque ou às vezes foi uma falha operatória ou uma falha de cuidado. Dificilmente o corpo rejeita, ele não entende que, eu não gostei desse implante, eu vou tirar ele. Não é isso, né? Muitas vezes é uma falha de entender, às vezes, uma doença que o paciente tem, se ele fuma demais. Então, Diabético. então faz parte de Esse todo o implante processo. esse implante tem garantia? Não, não. Porque a gente parte do princípio que tudo foi feito certo, né? Se Que acontecer é para alguma sempre, falha, né? Porque É que a boca da gente, de todos nós, tem muitas bactérias. Então, existe sempre a fatalidade, a gente usa todos os equipamentos, os recursos e as técnicas para que não haja contaminação. Mas a boca do paciente é uma fonte de contaminação. Então, como é que a gente pode prever que uma bactéria vai entrar ou não em contato com esse implante e causar uma infecção ou não? Então, isso é muito difícil, é muito raro, mas não, pode eu digo acontecer. assim, não nesse sentido, porque nesse sentido é claro que o paciente tem que se cuidar, né? Mas, por exemplo, do parafuso, do equipamento mesmo, né? É muito Então, difícil dizer, né, que tem alguma coisa nunca aconteceu. todas como é que fala? As empresas, elas sofrem fiscalização constante, tudo vem com tem um número de controle de lote, é um qualidade muito controle alto. absurdo. Então, dificilmente isso é um fator da técnica ou do componente, do material industrializado, né? Eles sofrem regras É tudo severíssimas. perfeito, né? Quer dizer, Técnico, equipamento teoricamente, sim. perfeito. O que não é perfeito somos nós. A nossa boca cheia de bactérias é que pode causar algum tipo de rejeição ou infecção. Sim. Olha só, durante o procedimento de instalação do implante é usado a água ozonizada, tem algum benefício? Tem excelentes benefícios. Desde, como falamos, né, um pós-operatório muito melhor, muito menos desconforto. A gente também descontamina a área. Ele é um potente descontaminante. Então, aquela fica chance muito da mais seguro. bactéria entrar Diminui mais ainda. diminui. Pau, corte nela aí. Tchau. E também ajuda a controlar um pouco o sangue, né? Porque às vezes tem um extravasamento um pouquinho maior, que é normal, né? Então, ele diminui bastante também. O ozônio ele é um bioestimulador. Ele estimula a cicatrização. Ao mesmo tempo que diminui o sangramento, ele acelera a cicatrização já também. Então, tudo isso, a consequência é uma cicatrização mais rápida e menos sensível. Né? A gente usa também implantes de marcas referências mundiais, né? A gente não costuma trabalhar com materiais simples, né? Nós utilizamos o melhor importado e o melhor daqui. O melhor nacional e o melhor importado. Então, a gente dá essas opções para os pacientes. O que também tudo faz com que a gente vai eliminando os riscos, né? Então, vai aumentando sempre a previsibilidade do tratamento. Uhum. O Alexandre está ali dizendo sobre o Covid, né? Se existe algum risco de realizar o implante agora, nesse período. Com relação ao vírus implante, não. Não, né? Mas, exemplo, só de sair de casa, se a questão é de pegar o vírus Durante ou o não, procedimento, não. É totalmente a sério. partir do ponto que a gente sai de casa, a gente está exposto. Mas, em relação ao implante, de dar certo ou não ao vírus, não. Não tem... E Ainda olha, mais gente, usando vou dizer ozônio, uma porque ele é coisa. extremamente... ele é virulicida, né? Ele extermina. E também tudo que a gente utiliza aqui, eu tenho um controle, a clínica toda tem, né? Nós temos um controle muito alto para deixar tudo estéril, não contaminar nada, a partir do ponto que coloca a luva estéril, que monta toda a mesa, tudo que vai usar. Eu sou bem chato, né? Não pode ter contaminação, não pode encostar você é chato e a Lari também. Então, meu filho, não tem como. Mas sabe então, que eu é vejo tudo bem, assim, bem muito seguro, antes... Eu conheço o Estúdio Bucal há muitos anos, né? Muitos anos. E também conheço a doutora Larissa Schitzler-Hart há muitos anos. Então, como pessoa, ela já é
hiper exigente. Imagina como profissional, né? Então, assim, realmente, para quem tem essa dúvida, né, de fazer, aliás, qualquer procedimento, né, que seja Tem uma odontológico, pergunta ali da Bianca agora também. podem ficar bem tranquilos, porque a clínica é mega top. Vamos lá. Né? A A Bianca Bianca, pergunta se pode usar, né, em outros procedimentos. Em todos os procedimentos. Hoje as nossas cadeiras são todas alimentadas com água ozonizada. E a gente usa em concentrações maiores nos procedimentos. Então, reduz a sensibilidade quando vai fazer uma remoção de cárie, reduz a sensibilidade quando vai fazer qualquer procedimento estético ou restaurador, vai fazer um tratamento de canal, reduz a sensibilidade, acelera a cicatrização, então tem N benefícios em todas as áreas. E auxilia também na recuperação, né? Tudo fica mais tranquilo, desde que o paciente não sinta dor, o estresse já baixa bastante e tudo tende a recuperar mais rápido, né? com certeza é tudo de bom, né? Mais alguma particularidade que vocês queiram destacar? Olha, eu acho que assim, qualquer pessoa que tenha necessidade de fazer implante, seria muito interessante, a gente gostaria muito de poder avaliar e explicar a possibilidade de fazer o implante sem corte. Né? O doutor Alexandre, ele adora explicar, ele gosta dos detalhes, eu acho que é importante ter essa conversa com um especialista em implantodontia, para que tire todas as dúvidas, se é que tem alguma dúvida, sabe, em relação a esse tipo de procedimento. Quando o paciente vem também, às vezes, os que querem saber um pouco mais, né? Eu mostro o software, mostro o implante, como vai ficar, onde ele vai ficar. Nesse software do Alexandre, ele mostra onde o dente é posicionado. Então, a gente mostra, olha, vai ficar exatamente assim. Então, com esse software, a gente cria o guia e não tem como esse dente sair 1 milímetro para nenhum lado. Então, a perfeição desse implante sem corte não é só o pós-operatório, e sim a previsibilidade de ter uma estética e um dente no lugar que foi planejado. Aumentando muito a chance, né? Por que às vezes o implante ele fica mal instalado? Porque às vezes não conseguiu ver muito bem a questão óssea e o implante ficou um pouco torto. Então o dente não vai conseguir ficar na anatomia, na forma que ele precisa ficar. Então aumenta a chance de inflamação, aquele dente sempre tem um cheiro ruim porque acumula mais comida. Né? Então isso é muito importante não só para o implante, para a recuperação, mas para o dente que vai ser colocado em cima. Depois também ele tem um eixo muito melhor. Tem gente que está perguntando sobre o tempo do implante aqui nas perguntas. Com o implante guiado, olha, acho que cai mais da metade do tempo, né? A recuperação também, usando os implantes de qualidade, né, Alexandre, também cai metade do tempo. Então acaba sendo muito mais rápido do que um implante convencional, quando já tem o osso, quando já está tudo em posição. Então, que é mais ou menos de quanto tempo? Depende, né? Se a gente conseguiu instalar aquele implante com torque, com travamento muito bom, com 2 meses o paciente já está com o dente aparafusado sobre o implante. O dente de porcelana definitivo, né? Nesse meio tempo ele fica com o dente, né, colado nos outros dentes para manter a estética, a função. Tem gente que o tempo é um problema para muitas pessoas, então isso acaba agilizando o procedimento. Então, o paciente não tem muito tempo para ficar em recuperação. Lógico que assim que faz o implante, é possível já colocar um dente, né, que não pode ser utilizado normalmente, e depois do tempo de ósseo-integração daquele implante realmente ficar da cicatrização desse implante no osso, que aí o Alexandre vai nos dizer, ó, já é possível colocar isso normalmente em torno de uns 2 meses, como ele falou, né? Depende da qualidade do osso, mas estando tudo bem, em 2 meses está com o dente de porcelana já prontinho. Olha só, gente, que legal, né? E esse dente de porcelana também para quem está entrando agora aí, é tudo feito dentro da clínica, toda a documentação odontológica, vamos dizer assim, né? Que é necessária para fazer todo tipo de tratamento, né? Não só os implantes, como todos os outros também, né? Tudo, a gente consegue agilizar bastante os procedimentos assim, né? Tendo toda a tecnologia aliada, né? Os scanners, enfim, as presagens de peça. E para mim o que é melhor ainda é não ter que ficar
rodando, às vezes, as clínicas por aí para poder fazer tudo, né? Então, Não nossa, precisa isso é sair uma para escanear, facilidade não incrível. precisa sair para fazer tomo. Tomografia. Então, é tudo bem prático, né? Olha, o Trindade, o Emílio compartilhou ali um pouquinho anteriormente, né? Que ele fez o implante no estúdio bucal há muitos anos, ele nem lembra que tem, né? E isso é muito legal, porque é um depoimento de uma pessoa que realmente fez, né? E eu não lembro se tinha isso, né, Lari? Se tinha o Eu acho que não era odonto. guiado, porque os nossos guiados só têm há 4 anos. A gente só tem esses. Então. E eu acho que o Emílio E faz ó, mais tempo. mesmo assim já era mega top, né? Então, realmente. Mas olha, gente, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente traz aqui para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores, a gente sempre pode colocar a mão no fogo, vamos dizer assim, né? Porque, primeiro que quando a gente fala vai, é porque a gente conhece o trabalho da pessoa, né? E segundo, porque eu acho que ninguém está aqui também para perder tempo e ficar escutando um monte de baboseira, né? Então, fica aí a dica para quem precisa de um implante. Às vezes, gente, eu vou falar uma coisa bem importante agora. Eu conheci uma pessoa uma vez que levou a mãe, deu de presente para a mãe um implante. Ela usava uma prótese, aquela dentadura antiga, né? E o filho deu de presente para a mãe. Eu presenciei isso. Gente, foi emocionante. Porque às vezes você pode não precisar, mas você tem aí os seus pais, né? Às vezes uma madrinha, um padrinho, às vezes uma pessoa que está do teu lado e que você nem imagina o quanto é importante ter um implante bem feito, né? Ter uma prótese bem feita, devolver a autoestima, como o doutor Alexandre falou, né? E então pensem nisso também, porque é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Os nossos pais cuidaram da gente, por que não agora a gente cuidar dos nossos pais, né? E tem E aí uma devolver a galera. autoestima para os nossos pais, né? Acontece Exato, bastante aqui, exato. né, Lari? Eu faço a parte de implante, de enxertos, enfim, e a Lari faz as próteses, os dentes ali, né? Então tem bastante caso de, às vezes, o filho que, como você falou, né? O filho paga, aí a mãe vem aqui e faz. Porque assim, uma pessoa que Porque usa a prótese há muitos anos, muitas vezes 20, 30, 40 anos com a mesma prótese, ou trocando só de prótese, nem sempre, ela acaba acostumando, mas ela não está feliz com aquela prótese muitas vezes, né? Ela solta e tem que usar creme fixador e tem uma série de... E a partir do momento que a gente consegue colocar esses implantes e liberar o céu da boca e ter uma prótese, dentes aparafusados, fixos... Aconteceu hoje. Nossa, isso é um A gente presente... a isso pessoa é uma sai alegria. transformada, a autoestima, aquela... E a primeira coisa que eles falam assim, nossa, eu comi com o céu da boca livre, eu senti o alimento de novo com o céu da boca. A gente nem sabe o que é isso, né? Assim, de sentir o céu da boca na alimentação, faz parte, né? Então é muito bacana. Além do que, essa pessoa vai participar dos churrascos, por exemplo. Vai poder roer costela. Né? Mas, ó, torresmo não, bacon não, ninguém, tá? Nada muito duro. Nossa, isso é uma coisa muito comum, né? Fica lá a vovó lá do ladinho e tal, chupando aquela... Mas eu tô dizendo para ninguém. Nem para quem tem dente natural. Isso é um risco que estamos correndo constantemente. Então fiquem longe de pipoca mal estourada, de bacon Menina do céu, torradinho. tem uma amiga minha que fez aí um implante por causa de uma pipoca. Quantos? Pipoca, torresmo, Depois bacon. que eu atendi um caso que a paciente falou que comeu bacon, aí eu fiquei meio assim, tá, bacon? Acho que eu nunca comi bacon tão duro. Aí depois de alguns meses... bacon, né? eu como bacon mais mole, assim. Aí depois de alguns meses eu comi um bacon duro. Aí quando eu Aí senti que era... Aí eu não comi mais. Aquelas balinhas de coco, balinha dura, sabe? Que a gente... Ai, vou dar uma mordidinha para ver se quebra. Muitas vezes a bala não quebra, quem quebra é o dente. Né? O dente. Então fiquem longe.
Olha, e os doutores estão dando essa dica. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Mas se acontecer, pode vir É, pra cá, a gente resolve. Imediatamente. Você não vai ficar sem é uma dente, pena nem não Não, sei um como. minuto. É, a gente não deseja isso pra ninguém, mas se acontecer, a a gente tem gente a tem como solução. resolver. É. É verdade. É isso Emílio, aí, para de gente. Eu quero comer tudo isso, Emílio, agradecer. para. O Emílio, o Emílio come. A gente está comendo muita pipoca ultimamente por causa dessa pandemia aí, né? Fica em casa, né? Filminho. Uhum. Gente, olha só, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso Instagram. Eu vou deixar essa live salva, né? Vai também para os nossos canais todos. E estamos também com várias matérias na TV, né? A doutora Larissa tem várias dicas, inclusive, essa semana que entra também vamos estar gravando uma matéria muito legal sobre o que ela é mais apaixonada, que é a odontologia estética, né, Lari? É Eu isso sei aí, que pá. teu olho brilha, né? E a gente tem casos assim incríveis, lindos para mostrar para vocês e compartilhar também. Então, não só na TV, mas depois também a gente vai querer te escalar aí para fazer uma live aqui para a gente poder mostrar e falar sobre os casos incríveis, né? Vamos Tá mostrar bom? sim, pá. Dar Então dica, tá mostrar jóia. o que a gente tem aí para deixar o povo com a boca bonita, com um sorrisão largo, Legal, né? bacana. Fabiola, espero que Alexandre, ó, tenhamos. muito Obrigado. obrigada, viu? Espero que Brigadão. tenhamos esclarecido bastante coisa. E para os pacientes, né, que tiverem dúvida, não custa vir aqui só para conversar também. Às vezes não pode fazer agora, a gente explica tudo o que tem que fazer, né? A gente faz uma Vai ser um prazer recebê-las avaliação. aqui. Então, Legal, estamos de portas bacana. abertas. Trindade, pode ir, viu? Já vou te passar o Vem, vem, vem. telefone da clínica para você já marcar a tua hora lá. Gente, obrigada, um beijo, muito obrigada por todo mundo que ficou. Eu vou deixar a live salva e depois quem puder compartilhar, curtir, comentar, sempre ajuda a gente a fazer essa live chegar para mais pessoas cada vez mais, tá bom? Obrigada, Obrigada! Fábio. Obrigado. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Dois queridos, né, gente? Fofos, né? Eu adoro a Larissa, gente. Eu sou suspeita para falar porque eu conheço a Larissa, sei lá, muitos anos, muito, acho que mais de 20. Na verdade, sim, com certeza, mais de 20. Eu estou há 31 em Joinville, eu conheço pelo menos há uns 25. Então, a gente sabe que ela é uma pessoa incrível, super exigente, estudou no exterior, tem um currículo, assim, maravilhoso. Não percam a nossa live, as nossas lives, né? Na quarta-feira a gente tem, na quinta, enfim. Estamos aí sempre levando conteúdos relevantes para vocês, tá bom? E estamos também fazendo as lives compartilhadas. Quem quiser participar, quem quiser apresentar o seu negócio, o seu produto, é só entrar em contato com a gente. Um beijo, fiquem com Deus. E olha, vamos curtir a lua hoje, a lua cheia, né? Não total, mas ela ainda está linda. Dá para curtir bastante. Um beijo grande. Tchau, gente. Obrigada por estarem aí conosco.